essencial do planejamento para você emagrecer. É sobre isso que a gente vai estar falando aqui nessa live, bem rápida, bem direto ao ponto, para destravar aí o seu emagrecimento. E essa live vai ser uma live bem prática mesmo. Então, se você está aqui comigo, se você está assistindo essa live gravada, o que você precisa pegar? Você precisa de uma folhinha de calendário. Por quê? Porque a gente vai fazer o seu planejamento, tá? Então, vou compartilhar aqui com você de uma forma bem objetiva o que você precisa para você sair da ideia de você querer emagrecer. Porque o que é muito normal, o que é muito comum? Ah, eu quero emagrecer. E aí, segunda-feira é o dia D, né? Não, a partir de segunda-feira eu não como mais doce, a partir de segunda-feira eu não como mais besteira. E aí, isso não se sustenta. Vou trazer aqui um pouquinho de um conhecimento técnico, mas só para você entender. Nosso cérebro é um cérebro trino. O que isso quer dizer? Ele é dividido em 3 partes. Uma parte necessita dessa lógica, necessita desse começo, meio e fim, necessita que a gente tenha, que ele saiba até onde ele vai. O nosso cérebro ele é muito resistente à mudança. Então, quando a gente fala que vai começar a emagrecer e na segunda-feira simplesmente começa, por que isso não se sustenta? Porque é uma resistência muito grande. É como se a gente estivesse trabalhando ali no infinito, como se a gente fosse simplesmente fazer aquilo para sempre. E como é algo desconfortável, o nosso cérebro ele resiste, ele não quer. Então, quando a gente faz um planejamento, e se você não assistiu a live que eu falo sobre sonhos, objetivos e metas, eu recomendo que você assista, porque lá eu tô falando sobre algo a longo prazo, médio prazo e curto prazo. É extremamente importante que a gente objetive isso, que a gente olhe a longo prazo. Por quê? Porque é esse plano a longo prazo, esse sonho a longo prazo que vai dar sustento para aquilo que eu preciso fazer hoje. Então, eu preciso saber aonde que eu quero chegar a longo prazo, mas o objetivo dessa live de hoje, o que eu vou compartilhar com você? Um planejamento para os próximos 30 dias. Hoje é dia 29 de maio, né? Quinta-feira, acho que é dia 1º de junho. Então, você fazendo esse planejamento, você já vai conseguir aplicar isso aí para o seu mês de junho, tá? Então, pega uma folha de calendário, pega uma caneta e a gente vai estar fazendo isso juntas, tá? O que é importante quando a gente olha para esse aspecto do planejamento? Então, o primeiro ponto é a gente dar essa informação. O nosso cérebro ele sempre vai buscar por segurança. Se existe uma ponta aberta, se fica um loop na nossa cabeça, então quando a gente fala assim, eu quero emagrecer, eu vou mudar tudo, ele é como se a gente estivesse sob uma ameaça. Essa ameaça faz com que essa resistência da mudança aumente. Quando a gente trabalha com informações para o nosso cérebro, quando a gente trabalha com dados, quando a gente trabalha com especificidade, a gente traz mais segurança. Essa segurança faz com que a gente consiga ser mais consistente. E não tem uma outra coisa que uma pessoa que precisa emagrecer, ou que deseja emagrecer, ou que quer emagrecer, e principalmente que quer manter, precisa desenvolver do que é a consistência. Então a gente precisa entender um pouquinho do nosso cérebro, como que o nosso cérebro funciona, para a gente conseguir o quê? Usá-lo a nosso favor. Nosso cérebro ele não é mau, mas se a gente não souber usar ele a nosso favor, o que acontece? A gente não consegue fazer aquilo que precisa ser feito, então a gente não consegue ser consistente. Então a primeira coisa que você tem que observar, ó, seu calendário do mês. A primeira, se fosse assim, né? Número 1, não, número 0. A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa ter uma, que vai parecer invertido, mas não tem problema, tá? Você precisa ter uma meta. Então, vamos começar o dia 1º de junho até o dia 30 de junho. Qual é a sua meta para esses próximos 30 dias? Então, qual é a sua meta? O que é que você deseja para os seus próximos dias? Se você quiser colocar aqui nos comentários, coloque. Então, qual que é a sua meta para os próximos 30 dias? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa saber. Por quê? Porque você precisa saber para onde é que você vai. A partir do momento que eu sei o que é que eu preciso, a gente vai fazer esse planejamento. E na hora que a gente olha para o planejamento, depois você vai observar, você vai reparar se essa sua meta ela está coerente com aquilo que você está disposta a fazer e se aquilo que você também está com base naquilo que vai acontecer no seu mês.
Eu já vou explicar para você por que que isso é tão importante. Muitas vezes, e é natural que quem começa a emagrecer, eu já tive esse senso de urgência, a gente quer o resultado logo. Então, eu quero emagrecer 10 quilos em um mês, eu quero emagrecer 8 quilos, o máximo que eu conseguir em um mês. E tem algum problema a gente ter esse senso de urgência? Não tem problema nenhum, desde que eu tenha coerência entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu estou disponível a fazer. Porque quando a gente vai fazer o planejamento, o que é muito comum? A pessoa fala, eu quero emagrecer 8 quilos no mês. Isso dá lá uma média de 2 quilos por semana. Na hora que a gente vai fazer o planejamento, a pessoa vê que tem um aniversário para ir, ela vê que tem uma festa para ir, aí ela vê que todo domingo ela mostra na mãe dela, ela vê que ela tem um happy hour no meio da semana, ela vai ver, e aí aquilo tá o quê? Se torna incoerente. O que se torna incoerente? Se torna incoerente aquilo que ela deseja, que é a meta dela e o que ela está disposta a fazer. É impossível eu ter um monte de compromissos que vão ter comida e não emagrecer 8 quilos? Não, não é impossível. Mas a gente sabe que vai ser mais desafiador, sim. E o mais importante, durante o processo de emagrecimento, posso até fazer uma live só sobre isso, falando das interferências, se você quer que eu faço uma live falando só das interferências, você coloca aqui embaixo. Mas por que é bastante importante a gente olhar para esse aspecto das exceções que a gente vai ter ao longo do mês? Porque o mais importante no processo de emagrecimento não é nem o resultado em si final, isso é o que eu acredito, isso é importante sim, isso é importante também. Só que além do resultado final que você pode obter, é o como você aprende a lidar com essas situações, como você aprende a se comportar. Então a gente não para a vida, nem o mundo, a gente não para as comemorações para conseguir emagrecer. Então, eu vou fazer um processo de 3 meses, eu vou fazer um processo de 4 meses. 1/3 do ano. O que é que acontece a cada 3 meses no ano? N comemorações. Então tem aniversário, tem festa junina, tem dia das mães, tem casamento, tem chá de bebê, tem chá de cozinha, uma viagem que você vai fazer. Então a questão não são as coisas que tem, mas sim como eu lido com aqueles eventos que tem. Então entender isso é fundamental. Como que a gente aprende a lidar com isso? Quando a gente faz o planejamento, isso fica muito mais claro. Por quê? Que a gente se frustra, eu já me frustrei muito quando eu tinha um objetivo muito alto, chegava no final do mês e eu não conseguia alcançar. Só que o que acontecia? Eu tinha uma expectativa muito grande daquele resultado que eu almejava, só que eu não olhava para como estava todo aquele contexto do meu mês. Então eu tinha uma expectativa muito alta, só que eu sempre me frustrava. Por quê? Porque eu estava sendo incoerente entre a meta que eu tinha, os compromissos que eu tinha no mês e o que eu estava disposta a fazer. Oi, Poli, seja bem-vinda. A Flávia também chegou por aqui, sejam todas bem-vindas. Então é bastante importante. Então, o primeiro ponto, a gente traz essa segurança, esse senso de segurança que o nosso cérebro precisa. O nosso cérebro, ele é espetacular. Quanto mais eu estudo sobre isso, mais apaixonada eu fico. Só que a gente precisa aprender a lidar com ele. E muitas vezes a gente vai na contramão do que o nosso cérebro precisa e o que acontece? A gente acaba se frustrando, tá? Então, a primeira coisa, você precisa ter a sua meta. Do dia 1º de junho até o dia 30 de junho, qual é a sua meta? Então, quando a gente olha para meta, a gente fala de metas mensuráveis. E aí a gente olha para o quê? Eu gosto de usar 4 medidas, tá? Peso, medida de fita métrica, roupa e foto. Eu gosto dessas 4 medidas. Por quê? Porque cada corpo é único. Tem pessoas que emagrecem, perdem peso na balança, tem pessoas que vê muita diferença na foto. O melhor é que a gente consiga acompanhar os 4. Mas aí você vai colocar dentro dessas 4 métricas, qual é o seu objetivo para cada uma delas. Então, eu quero chegar no final do mês com 4 quilos a menos, eu quero ter diminuído 3 centímetros de circunferência abdominal, eu quero olhar na foto, de repente ver que eu afinei a minha cintura, por exemplo. Eu quero ter diminuído um número da roupa, por exemplo. E com relação à roupa, você vai lá e você escolhe.
ou uma roupa que não tá te servindo, ou uma roupa que tá fechando, mas tá muito apertada, ou uma roupa que você comprou e nunca usou. Então essa referência, qual que vai ser aí a sua meta para esses próximos 30 dias? Lembrando que a gente não tem necessariamente que atender, que alcançar essas 4 metas. Pode ser que você alcance o peso e a medida não, pode ser que você alcance a medida e a foto não, enfim, tá? Então não é pra gente obrigatoriamente atender, é só pra gente ter referência. Por quê? Porque cada ser humano é único e você vai ter a sua referência. Então você vai saber se você é uma pessoa que perde mais peso na balança, você vai saber se você perde mais medida, você vai perceber na roupa, mas é importante que você tenha uma roupa como referência ou então nas medidas. Mas o mais importante é que você faça essas 4 avaliações. É gostosinho? Não, gente, não é gostosinho, eu vou falar a verdade, é uma M, tirar foto de antes é chato, isso é chato. Só que depois, que eu já tive de cliente, gente, que se arrependeu de falar, caramba, por que eu não tirei a foto? Por que eu não separei a roupa? Então não é uma coisa que é gostosinha de fazer. Só que quando a gente tem um resultado depois, é muito bom, é muito prazeroso. A sensação de que vale a pena é muito boa. Então, é legal a gente olhar para isso, sabe? Não pensar somente no agora, mas no depois também. Então, é melhor a gente sentir a dor de fazer aquilo que tem que ser feito na hora do que a dor do arrependimento, porque depois não tem como voltar. Você pode até buscar nos seus arquivos e tudo mais, só que a gente vai ter ali muito mais assertividade quando a gente olha para esse ponto inicial, tá? Então a primeira coisa aí é a sua meta. A Gi chegou por aqui, bem-vinda, Gi. Então esse é o primeiro ponto, tá? Então com relação à sua meta, a partir da meta que você tem, o que é que a gente vai? A gente vai, isso tá muito mais relacionado para o campo do trabalho, mas a gente traz esse olhar para o emagrecimento também, que é o que? É a missão, né? A gente olha assim, eu tenho o meu propósito, eu tenho a minha missão. Então, meu propósito é por que eu faço aquilo e a minha missão é o que eu faço para conseguir alcançar aquilo. Então, quando a gente olha para o planejamento, a gente precisa olhar para missão. Vou trazer aqui missão, que é o quê? É a execução daquilo, é aquilo que eu preciso fazer. Então, eu coloquei aqui, objetivei emagrecer 4 quilos do dia 1 até o dia 30, eu quero emagrecer 4 quilos. Então, quais são as ações que eu preciso fazer? E aí, você vai olhar, né, dentro daquilo que você considera ser importante para você conseguir alcançar esse objetivo. Então, exercício, alimentação, doce, tá? E aí, quando a gente tá em uma sessão juntas, a gente faz isso de forma detalhada, porque daí eu tô com você tá trazendo a sua necessidade, a gente olha para sua rotina, a gente vai olhar para sua vida, a gente olha para todo, né, a sua janela de um dia, para o seu mês, quais são as suas tarefas, quais são as suas demandas. Então, a gente faz esse planejamento juntas de uma forma bem específica e bem pontual. Então, você vai fazer o quê? Você vai parar para pensar, bom, para esse objetivo que eu coloquei, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer exercício, eu preciso comer menos doce, eu preciso substituir o doce pela fruta, eu preciso beber mais água, enfim, você vai colocar aí o que é que você acredita. Dentro de uma sessão individual, eu vou fazendo esse diagnóstico com você, mas aqui na live você vai fazer isso sozinho. E eu vou dar um exemplo para você. 2 exemplos, na verdade, sobre como que a gente faz esse planejamento, então, olhando para esse aspecto. Então, assim, ó, eu vou trazer aqui o exemplo do exercício e da alimentação. Então, aqui estamos, né, com um calendário. Se você ainda não pegou seu calendário, pega o seu calendário, tá? E aí a gente olha o quê? Planejamento do mês. A gente olha sempre para 3 elementos: contexto, frequência e quantidade. Então, qual que é o contexto do mês? Você vai olhar aqui, ó, dia 1º de junho até o dia 30 de junho, certo? Aqui o mês todo. Você vai olhar para o contexto do mês, você vai pensar o quê? Quais são os compromissos que eu tenho durante o mês de junho? Eu sei, por exemplo, que dia 24 de junho é aniversário de Rio Claro. Não vai interferir muito, porque é um sábado.
Mas se fosse uma sexta-feira, por exemplo, já iria ter aqui algumas alterações. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar desde o dia 1 e você vai passando dia por dia até o dia 30 e você vai colocar quais são os compromissos que você tem ao longo do mês. Você vai olhar para o contexto do seu mês. Então, eu sei que aqui eu tenho um chá de cozinha, eu tenho um aniversário, eu tenho essa sexta-feira, por exemplo, eu tenho um aniversário, que vai ser à noite. Aí você vai colocar, eu tenho uma viagem, eu tenho... Então você vai colocar aqui todos os compromissos, você vai fazer um mapeamento aqui de como vai ser o seu mês. Qual que é o contexto do seu mês? Então você vai escrevendo aqui, colocando. Quando a gente coloca os compromissos que a gente tem no mês, para onde é que a gente está olhando? A gente está olhando justamente para a missão. O que é a missão? A ação daquilo que eu tenho que fazer. Muitas vezes a gente se compromete e fala assim, não, esse mês eu não vou comer mais doce, esse mês eu não vou comer porcaria, esse mês eu vou fazer exercício todo dia. Só que sem a gente olhar para o contexto do mês, a chance da gente se frustrar é muito grande. Porque você fala assim, não, esse mês eu não vou comer mais doce. Aí, de repente, tem um chá de bebê que tem os docinhos lá que você mais ama. Aí vai chegar lá e vai falar, já não vai dar, porque vai chegar no dia do chá de bebê, você vai olhar e você vai falar, não vai dar, eu vou furar, né, porque eu tenho aqui um chá de bebê, e aí você vai lá, você come e você simplesmente não volta. Quando a gente vem, a gente faz o planejamento, eu já tô sabendo que eu vou comer aquilo. Para mim, eu já tomei aquela decisão, eu já sei que eu vou ter aquela interferência, aquilo já tá claro. E aquilo vai fazer o quê? Eu sei que nesse determinado dia eu vou comer, mas no dia seguinte o que vai fazer? Eu simplesmente volto. Então, para onde é que a gente olha? Eu olho para os compromissos que eu tenho aqui no mês e aí eu decido. Então, vou trazer aqui um exemplo, vou falar aqui dentro desse aspecto da alimentação. Então, você colocou aí, eu quero emagrecer 2 quilos por semana, eu quero chegar no final do mês com 8 quilos a menos. Aí você vai lá e você vai colocar, mas domingo é dia que eu almoço na minha mãe, sábado é dia que eu saio para jantar com meu marido, sexta-feira é um dia que eu saio com os meus amigos. Aí você vai lá e você vai colocar aproximadamente quais são os compromissos que você tem. Quais são os dias que você faz essa exceção? E você vai dar uma olhada se isso está coerente com a meta que você tem. Porque às vezes você fala assim, eu quero emagrecer 2 quilos por semana. Aí eu começo, a gente vai começar na quarta-feira, dia 1º, e a gente vai fazer a primeira avaliação dia 9, que é na sexta-feira. Só que daí você vai ter uma exceção na sexta, dia 2, no sábado, dia 3, no domingo, dia 4, e vamos supor que você vai aqui no meio da semana, você vai sair para algum lugar também. Vai chegar na sexta-feira, você vai fazer essa avaliação, com esse tanto de exceção, você considera que você vai ter conseguido alcançar esse objetivo ou não? Então, a gente vai o quê? Olhando para essa coerência, porque cada vez mais que eu olho para essa coerência, menos frustração eu sinto. Por quê? Porque a frustração é uma expectativa mal dimensionada. Eu coloco ali a régua lá em cima e eu não alcanço, e é aquilo que me desanima. Então, eu vou tendo o quê? Coerência. Nani, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar de comer? Eu tenho que deixar de ir nos eventos? Ou eu tenho que deixar de emagrecer? Você não tem nada, você tem que escolher aquilo que é mais confortável para você. Quando eu estava no processo de emagrecimento, o que eu fiz? Eu emagreci 10 quilos em 3 meses, isso dá uma média de pouquinho mais que 3 quilos por mês. E eu emagreci entre novembro e janeiro. Então, eu estava no final da faculdade, festa de final de ano e janeiro. Então, tinha algumas coisas que eu não tinha opção. Então, a festa de final de ano da faculdade, por exemplo, Natal, Ano Novo, eu estava no meio do processo. Eu deixei de comer? Não, eu deixei de ir muito menos. Só que o que eu fiz? Eu regulei a quantidade.
E uma coisa que eu entendi, que fez muito sentido e ficou muito claro para mim, é que não é o dia, é a refeição. Então, até compartilhei nos meus stories praticamente todas as refeições que eu fiz esse final de semana. Então, eu abri uma exceção no sábado à noite que eu comi pizza, mas tudo isso faz parte. Só que o que eu almocei no sábado? Eu fiz um almoço no sábado saudável, o café da manhã do sábado foi saudável, o almoço do domingo foi saudável. Então, é a refeição. Isso quando eu olho para o contexto, eu olho para o contexto do mês e aí eu olho para o contexto do dia. Por quê? Porque dependendo do contexto do mês e a frequência vai estar ou não coerente com aquele objetivo que eu tenho. Então, no fundo, é você que decide se você quer um resultado mais rápido ou se você quer um resultado mais lento. Porque é óbvio que quanto mais exceções você abrir, menos resultado você vai ter. E quanto menos exceções você abrir, mais você vai ter resultado. Qual dos dois é melhor? Se a gente for parar para pensar, é lógico que o resultado mais rápido, ele é mais gostoso. Mas o aspecto, ele sempre vai estar ligado ao quê? Ao quanto eu consigo sustentar aquilo que eu estou fazendo e o quanto eu estou aprendendo a lidar com aquelas situações. Porque ao longo do meu processo de emagrecimento, o que eu fui fazendo? Eu fui aprendendo a lidar com a comida, eu fui aprendendo a lidar, eu tinha muitas coisas que eu tinha necessidade de repetir. Então, quando eu ia em aniversário, por exemplo, eu tinha que comer 2 pedaços de bolo. Então, eu comecei a fazer o quê? Não, eu vou comer 1 pedaço de bolo. Então, a gente vai o quê? Porque não é somente o resultado em si que importa, mas tudo que a gente aprende no processo. Tudo que eu tô aprendendo a lidar, como eu tô me comportando com aquilo. Até postei nos meus stories sobre o livro que eu tô lendo, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Não tem como você ter um resultado diferente sendo a mesma pessoa que você é. Então, a Nani que tinha que comer 2 pedaços de bolo quando ela ia no aniversário, quando ela ia numa festa, não tem como ser a mesma Nani que hoje tá o ano inteiro sem comer doce. Percebe que eu já não sou a mesma pessoa, eu já não penso mais a mesma coisa sobre doce, eu já mudei a forma como eu vejo aquilo. Então não tem como a gente ser a mesma pessoa e ter um resultado diferente. A gente precisa mudar mesmo a nossa personalidade, a forma como eu percebo as coisas, a forma como eu vejo as coisas, né? E a minha autopercepção também. Eu falava que eu era uma formiguinha. Eu falava que eu não conseguia viver sem doce. Eu fui quebrando esses paradigmas dentro de mim. Eu falei, mas como assim eu não consigo viver sem doce? Como assim eu preciso de um doce para viver? Para com isso, ninguém precisa de nada. Porque essa dependência, então foram vários questionamentos que eu vim fazendo dentro de mim. Então a gente olha assim para o contexto, a gente olha para a frequência e a gente olha para a quantidade. Então lá dentro, por exemplo, sábado eu fui comer pizza, Então, eu olhei contexto do meu mês, eu sempre faço planejamento do meu mês e eu sempre coloco exceção sim, porque eu sempre vou sair. É sábado à noite, eu tô com o meu marido, eu vou comer omelete? Não, a gente vai sair, a gente vai comer um lanche, a gente vai comer uma comida japonesa, isso é normal, isso faz parte. E a comida também faz parte da socialização. Eu ficaria muito bem fazendo uma alimentação saudável também, mas a comida faz parte, a gordice faz parte e a forma como eu percebo isso é bastante importante, porque se eu como tensionando, ai meu Deus, porque eu vou engordar, porque isso tá errado, essa relação que tem com a comida é bastante importante. Então eu olho pro contexto do meu mês, eu olho pro contexto do meu dia, então sábado eu fui comer pizza, o que eu vou almoçar nesse sábado? O que vai ser o meu café da manhã nesse sábado? Contexto do dia. Então, a frequência dentro do mês e a quantidade. Também não é porque eu vou abrir uma exceção que eu vou comer uma pizza inteira sozinha. A quantidade dentro da minha exceção também importa. Então, tudo isso a gente vai olhando. E eu olho aqui para o meu mês. Um outro ponto também, se você vai olhar, por exemplo, para o exercício. Então, a gente vem e observa dentro do mês. Eu, por exemplo, nesse mês de junho, terça-feira é um dia que é mais corrido para mim. Porque eu tenho um grupo de estudo que é das 6 às 8
e depois eu tenho a aula de uma mentoria que é das 8 às 9h30. E depois disso eu tenho a minha rotina normal, né? Vou fazer o café da manhã, depois eu vou cuidar alguma coisa da casa, depois eu venho trabalhar, tudo normal. E é um dia que pra mim já é difícil, mais difícil de fazer exercício. Daria pra fazer? Daria pra fazer. Só que eu tenho outros dias que são mais tranquilos pra fazer. Segunda-feira, por exemplo, é um dia que eu vou pra academia. Na quinta-feira é um dia que eu consigo ir na academia. Então, eu preciso olhar o quê? Porque normalmente eu faço exercício de manhã. É o que funciona melhor pra mim hoje, né? Então, o que que eu olho? Eu olho pros compromissos, eu olho pra como tá a minha agenda e faço caber aqueles exercícios de uma forma que fique coerente com a minha agenda e também que fique leve para mim. Porque o que pode acontecer? Eu quero fazer exercício 30 dias no mês. E aí tem um dia que você vai ter compromisso de manhã até a noite. Tem dia que você vai viajar. Tem dia que, sei lá, se você trabalha fora, você vai trabalhar fora. Então a gente precisa olhar para contexto, a frequência e a quantidade quando a gente fala do aspecto do exercício também. Por quê? Porque daí quando a gente fala da meta, você estipula também uma quantidade. Você vai falar assim, o que fica leve para mim é fazer exercício de segunda, quarta e sexta. Então qual que vai ser dentro do mês de junho o seu objetivo de fazer exercício? Aí você vai olhar e vai falar, 3, 6, 9, 12, 13, 14. Se você fizer exercício de segunda, quarta e sexta, você vai fazer exercício 14 vezes no mês. Olha a importância da gente olhar isso. Se você fizer exercício segunda, quarta e sexta, você vai fazer exercício praticamente um dia sim, um dia não, dentro de 30 dias. E aí você vem o quê? Você traz a leveza de você conseguir fazer aquilo que você se propôs, sem aquilo ficar pesado para você. E também você vai o quê? Tendo essa coerência entre a sua meta e a ação. Quais são as ações, né? A missão, aquilo que você precisa fazer no seu dia para conseguir alcançar aquela determinada meta que você tem. Então, quando você olha aqui pro aspecto do mês, isso traz muito mais leveza. E um ponto importantíssimo e fundamental para eu falar com relação ao planejamento também é o seguinte: o planejamento, ele é importantíssimo, ele é fundamental, eu gosto demais, né? Acho que isso tem muito a ver também com o meu lastro, eu sou contadora de formação, né? Então essa parte do planejamento, para mim, é bastante, faz muito sentido, né? É algo que já tá aqui, né, na minha veia, enfim, né? Só que, quando eu olho pro algo que eu trabalho mais hoje, né? Que é a parte do desenvolvimento pessoal, que é a parte do seu desenvolvimento interno, a parte, né, de quem eu sou executando aquela ação ou desenvolvendo aquele hábito, ou buscando aquele objetivo, aquele resultado ou aquela meta. Quando a gente olha para o planejamento, muitas vezes, ele não vai sair conforme o esperado. Imprevistos vão acontecer, coisas vão dar errado, né? Surpresas no meio do caminho, de repente um resfriado, muitas, né? Muitas coisas, às vezes alguma coisa com o filho, às vezes alguma coisa com o trabalho, enfim, muitas coisas podem acontecer. E o que eu quero falar para você que é um plus com relação ao planejamento? O planejamento, ele é importantíssimo, mas o mais importante do planejamento não é nem que a gente execute o planejamento. Não é nem que ele saia exatamente como a gente estipulou, como a gente planejou, como a gente visualizou. Por quê? Porque se a gente quer também que o planejamento ele saia 100% como a gente pensou, como a gente estipulou, é muito fácil de a gente se frustrar. Porque dentro do planejamento, eu planejei dentro daquilo que eu tô vendo, mas a gente não mora numa ilha, né? A gente lida aí com muitos outros estímulos. Mas o mais importante do planejamento é que quando as coisas não saem como a gente esperava, quando as coisas elas fogem do que a gente tinha planejado, existe sempre um aprendizado, existe sempre uma mensagem por trás daquilo. Deus conversa com a gente através de situações e de pessoas. Então, quando algo não sai conforme o planejado, o mais importante não é as coisas saírem conforme o planejado. O mais importante é eu captar a mensagem que está por trás daquilo que não saiu conforme o planejado. Porque você pode ter certeza que tem um grande aprendizado para você, tem alguma coisa muito importante para você, que se a gente fica
bravo, que se a gente fica com raiva, que se a gente fica triste porque as coisas não saíram conforme planejado, o que acontece? A gente perde o aprendizado que tem por trás daquilo. Então eu faço sim o meu planejamento, é extremamente importante, mas o mais importante não é somente e única e exclusivamente eu seguir esse planejamento, mas principalmente eu pegar os aprendizados que tem por trás do planejamento quando as coisas não saem como eu queria, como eu gostaria ou como eu esperava. Então essa disponibilidade em pegar o aprendizado faz com que o planejamento ele seja muito mais rico, faz com que o seu processo de crescimento, amadurecimento, evolução, o seu desenvolvimento, ele seja muito mais rápido, porque é sobre um confiar, sabe? É sobre uma disponibilidade de que as coisas elas não precisam sair como o que eu quero. E eu sempre falo, o que você quer não é o que você precisa. É óbvio que quando a gente faz um planejamento, o que é que a gente quer? A gente quer que as coisas saiam exatamente como a gente deseja. Mas o que você quer não é o que você precisa. E o que você precisa? O que você precisa vai ser apresentado no seu dia. Só que quando a gente tem um planejamento, isso aqui é o quê? É um norteador. Isso daqui é um norteador. Então, eu tô aqui olhando para isso, eu tô vendo que as coisas não estão saindo conforme o que eu esperava, mas não é sobre as coisas saírem conforme eu esperava. É simplesmente sobre eu me disponibilizar a aprender sobre aquilo que eu tenho que aprender. Então, esse é um ponto bastante importante quando a gente olha para o aspecto do planejamento. Essa disponibilidade do que eu tenho que aprender. Isso é essencial, porque quando a gente tem esse olhar, quando a gente tem essa forma de pensar, eu não tenho mais por que me frustrar com aquilo que aconteceu. Eu não tenho mais por que me frustrar porque eu planejei algo e aquilo não saiu conforme esperado. Eu não tenho mais por que ficar triste, chateada ou decepcionada. Não, se eu estou disponível para pegar o aprendizado que aquilo tem para me contar, eu só tenho motivos para agradecer. E muitas vezes o que a gente faz é o contrário. A gente só fica aqui, ó, na cabeça cabeçuda, só querendo que as coisas saiam conforme o que a gente esperava. E esse não é definitivamente o melhor caminho para você alcançar aquilo que você deseja. Então, o que você quer, na maioria das vezes, não é o que você precisa. O que você precisa é apresentado quando você deseja algo e aquilo não sai conforme o esperado, tá bom? Então, ó, essa aqui foi a nossa live de hoje, tá? Pega papel, pega sua caneta, pega o seu calendário, defina sua meta, busca aí, né, o seu planejamento, faça o seu planejamento. Isso aqui é importante, isso aqui é uma ferramenta de autoconhecimento, quando você está disponível para aprender o que você precisa aprender sobre você para alcançar aquele objetivo que você deseja. A Gi tá falando aqui que vai seguir com o planejamento dela, muito bom, Gi. Então é isso, se essa live fez sentido para você, se você gostou, comenta aqui embaixo qual que vai ser o ajuste aí que você vai fazer dentro do seu planejamento, tá? Se você gostou, manda essa live para uma amiga, tá? E se você quiser, mulher, fazer o seu planejamento, me manda uma mensagem pra gente fazer uma sessão. A gente faz uma sessão somente aí específica pro seu planejamento agora pro mês de junho, ou, né, se você tá vendo essa live em qualquer outro momento, a gente faz esse planejamento, tá? Pode mandar uma mensagem em inbox, ou se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algo que não tenha ficado claro para você, pode me mandar uma mensagem também sobre o planejamento e a gente vai falando um pouquinho sobre isso juntas, tá bom? Planejamento é extremamente importante. Se você não planeja, você é como um barquinho no meio do oceano, sem leme, sem vela, sem destino, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã tem live de novo.